voltamos com a entrevista com a presidenta Dilma Rousseff. Presidenta, o Eduardo Campos foi o candidato da Marina e também foi citado nesse escândalo da Petrobras. Eu queria saber duas coisas. Uma, a Marina falou que a senhora teria algum tipo de responsabilidade política, se a senhora acha que, em contrapartida, já que era aliado dela, ela tinha contrapartida. E segundo, se o Eduardo Campos, se a senhora acredita que ele aceitou propina. Olha, Thales, eu não sou uma pessoa que aceito, para mim, uma coisa e pratico outra com as pessoas. Eu acho que, nesta reportagem da revista Veja, os dados da revista Veja não são dados oficiais. Como eles não são oficiais, eles não podem levar, pelo menos a mim, que sou presidenta da República e tenho responsabilidade, e não posso fazer pré-julgamento de ninguém, a definir uma posição em relação a quem quer que seja que foi citada nessa entrevista. Mesmo porque a entrevista diz que os dados estão criptografados e guardados dentro de um cofre. Agora, eu tomei uma providência, Thales, porque eu acho que, na medida que se vaza dados por uma revista, né, eu, que sou presidente da República e tenho responsabilidade em relação à conduta dos servidores públicos, se ela for uma conduta correta, o servidor público pode ficar dentro do governo. Se não for uma conduta correta, o servidor não pode ficar dentro do governo. Então, o que eu fiz? Eu pedi ao ministro da Justiça, Zé Eduardo Cardoso, para primeiro fazer uma tratativa junto à Polícia Federal, através de ofício, pedindo informações efetivas, oficiais, a respeito do que tem de fato investigado sobre servidores públicos. Depois, o que eu fiz? Dado a resposta deles, que não seriam eles os responsáveis para me informar, pedi ao Ministério Público, ao Procurador-Geral, que me informasse quais são os dados que existem que possam, de fato, sustentar a minha posição. Então, no caso específico do Eduardo Campos, assim como eu fiz com os servidores, eu acho que o partido a coligação da Marina devia fazer em relação ao Eduardo Campos. Porque é muito grave a gente tomar uma posição baseada só no que diz uma revista. Eu não posso fazer isso. Sou presidenta da República. Agora, eu tenho de tomar providência e querer saber. Por que eu quero saber? Porque, na verdade, é muito estranho, né? Uma revista sabe e a presidenta da República, responsável pelo Executivo, não sei do que está acontecendo, por isso que eu tomei essa iniciativa. Então, eu queria dizer o seguinte: eu não sou leviana para fazer pré-julgamento de ninguém. E não acho que isso seja uma posição correta. Não faço nenhum pré-julgamento sobre Eduardo Campos. Presidente, há 2 semanas, a pesquisa Datafolha mostrava a Marina com 10 pontos de vantagem sobre a senhora no segundo turno. Na pesquisa que saiu ontem, essa diferença caiu bastante, caiu para 4 pontos, e a senhora e ela estão tecnicamente empatados no segundo turno. Nesse período, a sua propaganda na TV fez duros ataques à Marina e, segundo a candidata, foram ataques de baixo nível e de desespero. Como é que a senhora responde a essas críticas? Olha, eu vou te dizer uma coisa. Na democracia, você tem todo o direito e o dever de discutir posicionamentos e concepções. Enquanto você estiver discutindo posicionamentos e concepções, você está dentro do que se exige de qualquer candidato num debate presidencial. Então, o que nós fizemos? Nós estamos discutindo as nossas propostas contra as propostas da candidata Marina. Não há nenhuma acusação que não esteja no programa de governo dela explicitamente. Agora, eu não sou responsável por ela ter uma posição de manhã e outra de tarde. Então, não baixou o nível? Não, discutir o pré-sal é altíssimo nível. Por que discutir o pré-sal é altíssimo nível? Porque o pré-sal, para o nosso telespectador saber, é aquele petróleo que nós descobrimos lá no fundo do mar, tem uma camada lá no fundo de sal e abaixo da camada tem petróleo. Nós descobrimos isso
e é uma grande riqueza para o Brasil, é uma espécie de passaporte para o futuro. E como a gente queria transformar esse passaporte para o futuro em algo muito consistente, nós destinamos 75% de tudo que o governo federal receber a título de royalties e 50% do fundo social para a educação. Isso dá hoje, só na parte do governo federal, 1,3 trilhão de reais para a educação, 75% para a educação, 25% para a saúde. Só com o que foi feito até agora. E o que foi feito até agora foram 2 blocos. E tem muito mais blocos. Então, o pré-sal representa uma grande riqueza para o país. Eu vou repetir, a Petrobras é a maior empresa desse país. A Petrobras, a força dela está onde? A força da Petrobras? Está nos seus funcionários, na sua capacidade de descobrir petróleo. Porque diziam que o Brasil não tinha petróleo. Agora tem. Então, se a candidata diz que o petróleo não é prioridade, se a candidata diz que é erro estratégico colocar o pré-sal e o petróleo em primeiro lugar, como prioridade, né? Numa situação de primeira, entre as nossas propostas, uma das primeiras, eu sinto muito. Se num dia ela diz isso, agora está escrito no programa, está dito nas declarações da candidata, se ela muda, aí não é uma questão da gente estar exagerando. Outra questão, a independência do Banco Central. A candidata tem defendido a independência do Banco Central. Eu estou esperando para ver se ela vai manter essa posição ou se depois ela vai mudar. Porque ela muda sistematicamente. No governo, como era o convívio entre vocês duas? Ela mudava muito de posição? Quais eram as principais dificuldades que vocês tinham no convívio? A senhora era a favor mais de tocar algumas obras, como Belo Monte, etc., e ela estava com algumas restrições. Quais eram as dificuldades? Ô, Thales, eu vou te dizer o seguinte, eu acho que a candidata Marina, até onde eu a conheço, e pelo período que eu a conheci, me pareceu sempre ser uma pessoa bem intencionada. Agora, eu não concordava com tudo com a candidata Marina, naquela época que ela era ministra, que é normal, a gente não concorda com tudo de ninguém. Havia embates entre vocês? Nunca houve um embate, eu diria assim, ácido. Houve divergência, sim. A candidata tinha uma reação muito acentuada quando se tratava de licenciamentos de hidrelétricas. No caso de Santo Antônio em geral, houve um tempo de demora muito grande, a ponto da gente ter feito reuniões especificamente sobre a questão, por exemplo, do assoreamento do Rio Madeira. Chamamos, inclusive, o maior especialista nessa área, que é um hindu, nessa área para ver se as correntes do rio comprometiam de alguma forma, seriam comprometidas de alguma forma pela construção das 2 hidrelétricas. Houve muitas demoras, muitas demoras. Por responsabilidade dela. Sempre com responsabilidade dela. Agora, o governo nesse processo também aprendeu muito e aperfeiçoamos muito os mecanismos de licenciamento. A senhora acha que haveria... Principalmente um deles que eu te falo, que é o mais simples. Todo mundo tem de ter prazo. Não importa quem. Ninguém num governo está acima de cumprir prazo. Nem presidente, a senhora acha nem ninguém. No passado não havia prazos muito claros, como todo mundo que tirava licenciamento sabia. Então eles eram bastante demorados, o que sempre foi objeto de grande preocupação. Agora, eu acho uma coisa, é possível ter cuidado com o meio ambiente, ter cuidado ambiental e, ao mesmo tempo, construir hidrelétricas. É possível aquilo que nós tiramos como lema da Conferência Rio+20. É possível crescer, incluir, conservar e proteger o meio ambiente. E nós mostramos que é possível, porque o Brasil hoje é um dos países com a maior
redução de emissão de gases de efeito estufa do mundo, reconhecido não pelo governo, não é o governo, a ONU reconhece. Presidente, em uma palavra, rapidamente, para a gente chamar o intervalo. Marina, na sua opinião, é uma progressista ou uma conservadora? Olha, eu vou me permitir a não fazer esse tipo de discussão que é branco e preto. Eu acho que tem gradações de cinzento muito preocupantes. Vamos a um rápido intervalo, voltamos já já.